Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha iluminar o entendimento de todos nós, para que todos nós possamos entender, compreender e ter a fé e coragem para obedecê-lo. Essa é a grande realidade daqueles que vivem e conseguem sobreviver neste mundo cão pela fé. Só o Espírito Santo para nos dirigir, guiar, orientar. A gente lê o texto sagrado, puxa vida, eu leio a Bíblia já desde o tempo em que eu tinha 19 anos de idade. Puxa vida. E eu tenho descoberto, quer dizer, o Espírito Santo tem me revelado coisas que eu nunca nem imaginava, de textos que eu estava careca de saber. Mas, ali, as profundezas desses textos, eu não sabia. E ele vem esclarecendo, como foi o fato, de Sara, Abraão, Agar. Puxa vida, é muito grande isso. Só o Espírito Santo mesmo, graças a Deus. Então, eu queria que você soubesse, minha amiga e meu amigo. Aliás, alguém pediu para que falássemos sobre esse assunto que Jó confessou. Jó confessou o que ele pensava antes de vir toda a desgraça na vida dele. Veja só. Ele disse: aquilo que eu temia, me sobreveio. E o que receava me aconteceu. Puxa vida. Veja só, ele mostra que ele tinha medo. Ele era muito rico, muito abençoado, um homem justo, correto, íntegro, temente ao Senhor, um homem de Deus, um homem que Deus honrou na cara do diabo. Mesmo assim, Jó, com todo o seu caráter de dignidade, ele carregava dentro de si um temor. O temor. Ele carregava um receio. Que é o temor? Que é o receio? Senão sentimentos escondidos no mais profundo da nossa alma, por exemplo. Porque você sabe que uma coisa é você ter a fé na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus. Outra coisa é você praticar a palavra de Deus. Então, muitas pessoas pensam o seguinte: eu conheço a Bíblia, conheço. Sabe a Bíblia de capa a capa. Só que, na prática, não acontece nada. Porque conservam dentro de si ainda o medo, o receio, que no fundo, são sinais de dúvidas. E é o modus operandi que o diabo usa
o diabo semeia dúvida. Só isso. Ele semeou dúvida no coração de Eva. Eva, não é bem assim. Não é bem assim. Deus falou isso, mas não é bem assim. E é isso que dentro das igrejas, dentro dos cristãos, tem aqueles que leem o texto sagrado, têm consciência de que a palavra de Deus escrita é o que está escrito. Jesus disse, está escrito para Satanás, e acabou. Não tem mais conversa, não tem mais assunto. O que está escrito, está escrito. Mas muitos dão um jeitinho, é como Jesus mesmo disse, jeitosamente, dão um jeitinho de dizer, não, mas não é bem assim, mas não é. Sabe aquela conversa mole para boi dormir? Pois isso existe dentro o mundo da igreja, dos cristãos, que creem, mas não creem tanto. No caso de Jó, não. Jó conservava dentro de si um receio, porque o diabo, com certeza, soprou, porque o diabo fala, amiga e amigo. Quando vem uma dúvida na sua cabeça, saiba que aquela dúvida foi o diabo que soprou. Deus não joga palavra fora. Quando Deus inspira, ele dá consistência, segurança, força, fé, coragem, ânimo. Quando o diabo fala, ele semeia a dúvida. Semeia a dúvida. E se a dúvida é regada, ou seja, ela fica lá dentro, não é resistida, não é expelida, não é eliminada, cedo ou tarde aquela dúvida vai nascer, crescer e derrotar e derrubar a pessoa. Porque o diabo trabalha só. Você sabe que o diabo só trabalha com a palavra de dúvida? Assim como Deus só trabalha com a palavra, a sua palavra de fé, o diabo trabalha com a palavra de dúvida. Então, nós todos ficamos entre a cruz e a espada. O diabo não pode tocar em mim, mas ele pode soprar os pensamentos dele, as dúvidas dele. Deus, por outro lado, nos tem dado a sua palavra, que dá garantias, consistência, força, coragem, fé. Então, você fica entre a espada, a cruz e a espada. Abraão, quando ele estava encaminhando-se para a terra prometida, que Deus havia prometido, veio a fome. Por onde ele estava passando, tinha a fome. E o que ele fez? Ele não consultou Deus. Deus, o que eu faço? Não. Porque Deus o tirou lá de Harã, da terra dele, da família dele, da casa do pai dele, para o encaminhar para a terra prometida. Mas quando veio a dificuldade, com certeza o diabo soprou no ouvido de Abraão. Olha, de Abraão, vai para o Egito, desce lá no Egito, que lá tem fartura. E é isso que o diabo faz, é assim que o diabo trabalha. Eu tenho certeza, não está escrito aqui não, mas eu tenho certeza que quando Abraão disse para Sara, olha Sara, presta atenção, você é uma mulher muito bonita e é provável que
se a gente chegar aí, eles queiram me matar para ficar com você, os egípcios, o faraó. Então é melhor que você diga que é minha irmã. Quer dizer, Abraão já planejou uma meia mentira para livrar a sua pele, livrar a sua vida. E Deus deixou. Você vai perguntar, e Deus? Deus estava lá, ele viu. Mas Deus, amiga e amigo, isso é muito legal, isso é demais. Deus permite que a gente erre. Deus permite que, às vezes, venhamos ouvir a voz do diabo e venhamos errar para a gente aprender como lidar com o mal, como lidar com a fé e como lidar com o mal. Abraão era, digamos assim, inexperiente, jovem na fé. Ele tinha que aprender. Ele tinha que aprender a viver pela fé. E para a gente aprender a viver pela fé, só tem um jeito, não é a teoria, não é a palavra de Deus teórica. Ah, eu conheço a palavra de Deus. Não, o diabo também conhece a palavra de Deus, melhor do que qualquer um de nós. Nem por isso ele deixa de ser diabo. Tiago diz lá que até os demônios creem, e creem mesmo, só que não deixam de ser demônios. Então, o que acontece? Deus permite que nós venhamos errar, falhar, cair, tropeçar, para a gente aprender a viver, a andar pela fé. E eu posso falar isso para vocês, porque eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu tenho autoridade. Eu já gemi muito, sofri muito. Quando a gente leu a história de Abraão, de Isaac, etc., esses homens que eram homens de fé e tal, todos eles falharam. Todos eles falharam. Não houve um homem de Deus que não tivesse falhado. Somente um, melhor dizendo, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, ele é o único herói de toda a Sagrada Escritura, porque ele não caiu, não errou, não falhou, aprendeu pelas coisas que sofreu, mas ele não caiu, ele não tropeçou, ele manteve-se na fé, na palavra de Deus. Tanto que quando o diabo veio, ele trouxe uma sugestão, Jesus respondeu, está escrito. E o diabo sabia que o que Jesus estava falando era verdade e que ninguém podia remover aquele pensamento dele. Então, voltando ao caso de Jó, quando ele diz, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, Abraão, com certeza, deve ter temido os problemas que ele ia enfrentar quando saísse da terra. Ele foi na palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus, seguiu a palavra de Deus. Mas quando veio aquela situação de fome, o diabo veio e ofereceu aquela ideia. Uma ideiazinha, poxa, até bacana, né? Pô, desce no Egito que lá tem fartura. Dito e feito, realmente lá tinha fartura. E a fartura que Abraão tinha, ele vivenciou lá. Só que, a que preço? Primeiro ele teve que mentir, contar meia mentira lá para os egípcios. Foi o primeiro erro grave de Abraão. Depois, a sua mulher Sara, que não era nada espiritual, eu diria, eu penso,
Sara não era espiritual. Quando foi levada para o palácio, ela recebeu tudo do bom e do melhor do faraó. Mas quando Deus tocou na sua casa, com doenças, enfermidades, então o faraó descobriu que ele estava tomando alguém que não era para tocando numa pessoa que não era para tocar, que é o caso de Sara. Então o faraó ficou indignado, mas, mesmo assim, despachou Abraão, a mulher, e ainda deu animais para ele, deu servas e servos. Veja bem, e Sara estava sendo servida, naquela altura, com certeza, pela Agar. E quem era Agar? Agar era uma serva leal, fiel, linda, maravilhosa, com certeza. Porque o que Sara não escolheu uma serva dela para entregar para Abraão? Não foi escolher uma serva de onde? De onde veio essa serva? Do Egito. E parecia, é claro que a Sara deve ter observado a maneira de Agar ser. Era uma serva fiel, leal, boazinha, meiga, muito bonita. E com certeza Sara devia apreciar Agar, porque ela era uma pessoa que poderia gerar filhos para ela, Sara. Aí o que aconteceu? O que você já sabe. Então, Agar se fez de santinha, purinha, boazinha, mas quando gerou um filho de Abraão, a barriga estava crescendo, ela se achou a tal, de serva, ela pensou que seria senhora. Agora é a minha vez. Todos esses anos que eu tenho servido como serva, morreram, acabaram. Agora eu vou ser senhora. E quis humilhar quem? A sua própria senhora. E a desprezou. Você vê como é que são as coisas. Então, quando o filho estava lá com 14 anos de idade, mais ou menos isso, e o filho não gostava, Ismael não gostava da figura de Isaac, quando Isaac foi desmamado, então é o que diz o texto sagrado, ele ficou zombando do seu irmão. E então Sara ficou muito irada e falou para Abraão: manda essa mulher embora. Manda essa mulher. Enfim, foi um inferno, eu penso, naqueles momentos na vida de Abraão, ter que dispensar um filho dele, que ele amava o Ismael. E ele teve que obedecer à voz de Deus. Deus teve que falar com ele. E Deus o convenceu a largar e mandar o rapaz junto com a mãe embora, porque não podia crescer juntos ali, não ia dar problema. Bem, você vê que Jó tinha razão. Aquilo que eu temia me sobreveio. Com certeza, a Sara deve ter temido, deve ter pensado, alguma coisa deve ter suscitado dentro dela esse medo de a mulher que era serva querer vir a ser senhora. Então aconteceu o que aconteceu. E eu tiro isso como exemplo, amiga e amigo. E você também deve fazer isso. Porque às vezes você está bem, e não é porque você está bem que você vai relaxar. Nós não podemos nunca relaxar na fé.
Nunca, jamais. Se as coisas estão indo muito bem, então você tem que redobrar a atenção, ao invés de relaxar. Porque quando as coisas vão mal, vêm as sugestões do diabo. E quando as coisas vão muito bem, o diabo arranja uma brechinha para atrapalhar aquilo. Então, sempre há um risco. Essa é a realidade. Mas, como Deus é grande, ele permite aos seus servos, passar por experiências, para que eles possam poder deixar um ensinamento para os que vêm atrás. Então, Deus me deixou, digamos assim, me deixou com a, digamos, como é que eu diria, com as calças na mão. Porque houve momentos em que nós falhamos. E a verdade é o seguinte, quando vem essas rebordosas, a gente quer sempre dar um jeitinho. A gente procura as facilidades. Nós procuramos as facilidades. E o diabo aparece com facilidade. É o que mais ele aparece, a facilidade. Mas o caminho de Deus é sempre espinhoso, para que nós venhamos a aprender a viver pela fé. É espinhoso para que nós venhamos a aprender a viver na dependência dele. Sempre, sempre. Nós não podemos viver nem por um segundo. Podemos pensar, agora está tudo bem, tranquilo, vou nadar de braçada. Não, minha amiga, meu amigo. Quando as coisas estão indo muito bem, você tem que redobrar a atenção. Porque as pisadas do Senhor Jesus não são fáceis. São espinhosas. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Ele não disse, no mundo tereis vida abundante, não. Facilidade, não. No mundo tereis aflições. E essas aflições vêm. E para vencê-las, só mesmo quando a pessoa tem o Espírito Santo. Não foi o caso de Abraão. Abraão não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, só veio depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Na constituição da igreja dele, aí sim é que veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas Abraão, apesar de não ser cheio do Espírito Santo, ele tinha fé. Ele já tinha a fé do Espírito, o poder de Deus. Ele tinha condições de superar aquilo falando com Deus. Ó, Senhor, o Senhor me tirou da minha terra, me tirou da minha abundância, da minha fartura, e agora me traz para uma terra que mana fome. O que há? Então, ele não falou com Deus. Ele não foi buscar em Deus o seu refúgio, na dependência dele. Não, ele mesmo, por uma inspiração satânica, desceu ao Egito, porque lá tinha fartura. A mesma coisa aconteceu com Sara. Ela viu que Agar era uma serva muito dedicada, muito bonita, dedicada, humilde. Mas quando aquela serva veio a se tornar senhora, aí já era. Foi um inferno na vida de Sara. Então, amiga e amigo, nós temos que aproveitar essas lições. Nós não precisamos vivenciá-las para aprender. Nós podemos aprendê-las com a palavra de Deus. Porque Deus permitiu tudo isso para que a gente aprendesse. E ele permitiu que
Jó sofresse o que sofreu e vivesse o que viveu, para que nós também aprendêssemos, para que nós colocássemos as nossas barbas de molho. E hoje nós temos o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. O selo, o batismo com o Espírito Santo é o carimbo de Deus em nós, sabia? Sabe aquela carta carimbada? Sabe a carta carimbada? Essa aqui já está carimbada. Não pode ser usada para outro objetivo. Tem que ir para esse endereço. Pois bem, é assim que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando ela tem o Espírito Santo, ela tem a direção certa. Ela só não vai chegar no seu destino se ela decidir resistir ao Espírito Santo. Aí, Deus não pode fazer nada. Mas se a pessoa se mantém fiel, leal, obediente à voz do Espírito Santo, que ele fala, no momento que você estiver passando por momentos difíceis, ele fala, ele alerta. É claro, se você tiver uma cobiça, um desejo forte em realizar a sua vontade, você não vai dar ouvidos à voz dele, e aí você vai perder. E é isso que tem acontecido. Então, todas as histórias que nós lemos na Bíblia, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha só, um homem segundo o coração de Deus. Ainda assim, ele caiu, e caiu feio, muito feio, mas sofreu. Sofreu e deixou uma herança maldita para os seus descendentes. Então, amiga e meu caro amigo, ele deixou a bênção, mas deixou também uma herança maldita. Pode ter certeza disso. Até hoje, Israel é um problema por causa de Davi, porque Deus falou para ele, olha, não vai faltar espada na tua casa. Quer dizer, não vai faltar quem mate e quem morra pela espada. Graças a Deus, que também através de Davi veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele sim é herói. Ele é o herói que garante a nossa vitória. Ele é o herói que nos dá o Espírito dele, para que, assim como o guiou, ele quer guiar você. E você tem direito a recebê-lo, mesmo não merecendo. Mas só pelo fato de você crer na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, se esforçar em fazer aquilo que Deus quer que você faça, isso vai provar para si mesmo que você tem o direito e o privilégio e o mérito de receber o Espírito Santo. Deus abençoe você, e amanhã estaremos focando mais esses detalhes sobre essa situação. Aquilo que eu temia, disse Jó, porque aquilo que eu temia me sobreveio. Não tema, não fique preocupado com o amanhã. Mantenha-se com o pão nosso de cada dia. Viva o dia de hoje, com certeza de que Deus é contigo. É comigo hoje, graças a Deus. E será comigo amanhã. Amanhã não existe, amanhã é outro dia. Mas hoje Ele é comigo, eu vou arrebentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.